Nós estamos conversando a respeito do capítulo 2 do Evangelho de João. Nós já fizemos 2 vídeos, esse é o terceiro. E no versículo 11 diz que depois que Jesus, nesse casamento na Galileia, ele transformou a água em vinho novo. E assim iniciou, no versículo 11 diz, e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Interessante, Senhor, obrigada por essa palavra, Pai. Ilumina o nosso entendimento para que a gente compreenda as tuas coisas e o que tu queres dizer. Interessante que até os discípulos precisavam de um sinal para crer nele, né? Isso é a nossa natureza humana. Nós precisamos, Tomé, ver para crer. Tomé, ok? Aí ele diz, Tomé, Tomé, porque visse e cresce, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, assim, ele principia os seus sinais, onde ele manifesta a glória dele, e os discípulos creem nele, através daquela transformação de água em vinho. Depois disso, diz o versículo 12, ele desce a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, aí agora é que vem. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados no templo. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Senhor, dá-nos graça, Pai, para ficar no Teu Espírito, Senhor, e compreender o que a Tua Palavra tem para nós, hoje, no dia de hoje, em nome de Jesus. Então, interessante a gente ver que depois que Ele transforma a água em vinho, Ele vai para Jerusalém. E a primeira coisa que Ele faz, isso é um processo, né? O processo é o início da manifestação dele como o Messias. Em primeiro lugar, a primeira coisa que ele faz em relação à instituição em si, de tudo aquilo que era voltado para Deus, que era o centro das coisas de Deus, era o templo. As pessoas iam para o templo pelo menos uma vez ao ano para prestar o seu sacrifício, honrar a Deus. De toda parte de Israel, de toda parte, os viajantes vinham uma vez por ano até Jerusalém. E Jesus chega diante do templo e a primeira coisa que ele faz é demonstrar a indignação dele diante do que era a realidade ali. Ele estava indignado. Ele derrubou. O templo tinha se transformado em um local de comércio, de negócio. E quando ele foi
pensado e trazido à existência pela mente de Deus na terra, era para ser uma casa de oração, para ser uma casa de santificação, um local onde as pessoas pudessem entrar em contato com Deus. Mas o homem transformou isso também em objeto, em algo voltado para os seus interesses financeiros. Então toda a religião estava maculada, toda a manifestação de Deus estava poluída na terra, poluída pelo homem, maculada pelo homem. Jesus veio para arrebentar, para acabar, ele derrubou as mesas dos cambistas, ele acabou com aquilo. Não acabou, lógico, mas ele manifestou o desagrado dele. Ele manifestou que não era isso. Ele derrubou, ele bateu, ele empurrou os animais para fora. Não era isso que Deus queria, não era isso, não era dessa forma, não era assim. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes, gente, nossa própria vida, na nossa própria existência, o nosso altar é casa de comércio com Deus. É triste dizer isso, é terrível dizer isso, mas como é que a minha adoração, o meu altar, aquilo que eu edifiquei para Deus pode ser uma casa de comércio? Como assim, Giana? Como é que estás dizendo isso? Quando eu tento negociar com o Senhor, determinar as coisas para Ele, cobrar dele que Ele faça, porque eu estou me dedicando, eu orei, eu jejuei, eu leio a Bíblia, eu tenho direitos adquiridos de ser ouvida. Eu preciso disso e o Senhor pode fazer, então faça. Eu edifico o meu altar como uma casa de comércio onde eu negocio. Que horrível! E verdadeiro, eu negocio com Deus a minha fé, eu negocio. Eu vou crer se tu, Senhor, fizeres. Se tu fizeres, eu vou ser fiel. Se tu fizeres, eu vou crer. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor não me ama, o Senhor não está preocupado comigo, o Senhor não quer saber de mim. Câmbio, comércio, negócio. Não é muito diferente do que havia ali para esse povo. Os pobrezinhos, tadinhos, não conseguiam nem chegar diante do Senhor porque não tinham como pagar a oferta, né? Então eles eram excluídos da intimidade, da realidade da vida com Deus, entre aspas, porque Deus não tinha nada a ver com isso realmente, no sentido de que Ele não jogou ninguém fora. O processo entrando a vontade humana, entrando a natureza humana, foi poluído pela natureza humana. E nós precisamos despoluir, permitindo que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e arrebente com tudo. Deixa arrebentar, deixa ele varrer, deixa ele bater com azorrague. Foi isso que Jesus usou. Azorrague nas nossas mesas de câmbio. Às vezes o Senhor precisa bater com azorrague nas nossas mesas de câmbio e derrubar tudo e deixar tudo limpo para o Espírito Santo trabalhar com perfeição, como Ele é a perfeição na nossa vida. E esse mesmo azorrague é o próprio Espírito Santo na nossa vida. Às vezes a gente não entende porque as coisas não dão certo, porque está tudo dando errado, porque é tanta dor, porque é tanta tristeza, porque é o azorrague de Deus muitas vezes, tirando a poluição da nossa vida. Nós precisamos disso. É doloroso, né? Claro que é doloroso. O que a gente precisa, nós queremos como imediato. Tudo para nós é instantâneo. Nós somos partidários do Nescafé. Tudo tem que ser instantâneo. Agora, Deus não tem nada de instantâneo, Ele tem tudo de paciência.
Ele age na paciência, ele age na perseverança, ele age na não desistência, ele age no dia a dia, no hoje, no amanhã, no depois da manhã e no depois de amanhã, ele continua agindo. E a gente vai viver com isso. Enquanto nós quisermos tudo tão instantâneo, a nossa mesa de câmbio está erguida como um altar no nosso coração. Vamos cuidar. Vamos deixar que ele faça aquela limpeza maravilhosa que ele pode e quer e faz no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, no nosso raciocínio, porque ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Essa é a nossa alegria. A nossa alegria é saber que ele vai trazer o azorrague dele, não vai deixar a gente na nossa poluição, porque ele nos ama e ele tem todo o desejo de nos trazer para a purificação, para a verdade, para a palavra, que é aquilo que nos lava diariamente. É o entendimento das coisas dele, como ele tem que ser, como ele é. Não como nós achamos, como nós queremos, como nós determinamos, como dizem para nós que tem que ser. Com Jesus é experiência, é vivência. Eu não posso ter fé pela fé do fulano de tal. Ah, porque o fulano disse que é assim. Que o fulano disse. Eu tenho que ter a minha experiência com Deus diante da palavra, a minha vivência com Ele todos os dias, entender quem Ele é por mim, não pelo que os meus ouvidos ouviram, né? Tem que ser pelo que os meus olhos viram e pelo que as minhas mãos tocaram do verbo vivo, da vida. Eu tenho que comer o pão diário, que é a presença dele. Eu tenho que comer. Como é que eu como? Com a palavra. É a palavra que me traz esse alimento diário. Eu tenho que me alimentar, porque ele está aí. A mesa de banquete está colocada. E agora, terminando esse capítulo, eu passei bem por cima, mas tudo bem. É incrível a gente entender o seguinte. O povo creu por causa que Jesus fez os sinais, mas o mesmo Jesus, tristemente para nós, versículo 24, não confiava neles, porque a todos conhecia. E aí está incluído todo mundo, inclusive os seus discípulos, inclusive a sua mãe, inclusive todos os que, entre aspas, o amavam e o amavam. Verdadeiramente o amavam, mas ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia. Então, vamos descobrir o que existe no homem. Essa é a nossa caminhada, gente. A nossa caminhada no conhecimento de Jesus é uma caminhada de autoconhecimento violento. Não tem nada de mais profundo no conhecimento de Deus do que o conhecimento que Ele nos dá a nosso respeito, a respeito de quem nós somos. Conhecer Jesus é conhecer quem nós somos a cada dia, conhecer mais da natureza humana a cada dia. Quanto mais nós nos aproximamos do divino, mais o humano se torna visível aos nossos olhos. E isso é delicioso e doloroso e confrontante, mas eu recomendo. Tá bom? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo.